O vídeo que vai causar um belíssimo de um processo aí, um ferro financeiro, uma indenização provavelmente, do Rodrigo Matos para pagar para o John Textor as groselhas que ele falou aqui, acusações infundadas aqui nesse vídeo. E além disso, youtubers vascaínos bem tristes, bem desolados com o Botafogo furando o olho aí do Vascão e fechando parceria aí Textor Marinakis. Era a esperança do Vascão que o grego comprasse o Vasco, e agora a parceria Botafogo Textor Marinakis tá mais viva do que nunca. Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, bora pra cima e depois a gente volta. Meus amigos, vamos falar sobre Evangelos Marinakis, o grego, que a gente por algum momento achou até que poderia ser o novo investidor do Vasco da Gama, mas aparentemente ele vai investir no Botafogo. Olha só, Botafogo vai unir o grego Marinakis e John Textor. Meu Deus do céu, e o Vasco sem investidor nenhum. A matéria do Globoesporte.com diz que após negociar com o Vasco, Marinakis está perto de apoiar John Textor na recompra da SAF do Botafogo. A relação entre o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e o bilionário grego Evangelos Marinakis estreitou-se financeiramente nas últimas semanas. Em meio à disputa pelo controle da Eagle, o americano recorreu ao dono do Nottingham Forest para uma injeção financeira no projeto de Textor de recomprar o Botafogo e separar o clube da rede criada pelo americano. Desde o início de 2024, os dois empresários movimentaram mais de 700 milhões de reais em negociações de jogadores entre os clubes ali dos dois grupos, né? Recentemente, inclusive, o Nottingham Forest comprou jogadores do Botafogo, né? Então, assim, os dois têm uma relação bem próximas. Em meio à batalha que trava pelo controle da Eagle, o Textor decidiu separar o Botafogo do restante da rede de clubes que ele criou. Assim, ele deseja recomprar o clube carioca e fez a proposta aos outros acionistas. Para botar de pé a proposta feita na última quarta-feira à Eagle, o Textor contou com a ajuda de Marinakis e não apenas uma ajuda financeira. Representantes do grego participam ativamente das tratativas. Além do Nottingham Forest, o magnata é dono do Olympiacos da Grécia e do Rio Ave de Portugal. A matéria diz que Textor e Marinakis mantêm uma amizade de longos anos, né? E, inclusive, chegaram a trocar informações na época em que o grego sinalizou interesse na SAF do Vasco em 2024. A iniciativa não foi adiante depois das negociações iniciais com dirigentes vascaínos, é o que diz a matéria do Globoesporte.com. O John Textor até fala sobre o Marinakis, abre aspas, eu gosto do Marinakis, há muita conversa sobre nos unirmos porque o nosso relacionamento começou no Brasil, ele passou aqui antes de mim, gostamos de recrutar, negociar e conversar sobre jogadores juntos. Ele é um dono diferente, muito passional. Tenho muita coisa em comum com esse estilo. Continuaremos negociando, trocando e nos divertindo. Fecha aspas para John Textor falando sobre Marinakis, que surge ali como uma nova peça, né, nesse tabuleiro, porque além da relação antiga com John Textor, ele tem um interesse antigo também de investir no futebol brasileiro. Já demonstrou interesse no Vasco, quase fechou negócio com São Paulo e agora parece que vai fechar negócio com o Botafogo. É isso, enquanto o Botafogo vai para mais um grande investidor, o Vasco segue parado no tempo. Então agora nos resta aguardar, torcer por dias melhores, torcer para que de repente, do dia para a noite, surja um investidor, como por exemplo do Botafogo. Olha que loucura, o Marinakis, lembra? Que estava interessado na compra da SAF do Vasco, está se juntando ao John Textor no Botafogo. Os dois juntos parece que vão gerir o Botafogo. Imagina só, cara, no Vasco uma situação dessa aí, complexa, o clube associativo de novo no comando da SAF e no Botafogo, né? 2 bilionários aí tomando conta do clube, muito provavelmente levando o Botafogo aí a ter times cada vez mais fortes, com cada vez mais investimento e buscando cada vez mais títulos de expressão. Enfim, como eu falei, o que nos resta é torcer e sonhar por dias melhores no Gigante da Colina. Eu, pelo menos, tento pensar dessa forma. Outra coisa que já gerou bastante polêmica. John Textor e Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, se reuniram para discutir a entrada do Botafogo na rede de clubes do Forest.
A ajuda financeira do magnata grego ao americano para recomprar as ações do Botafogo junto a Yeagley representará apenas o primeiro passo de uma relação que será bem mais próxima. Até aí, Marinakis já chateou o torcedor vascaíno. Porque, olha, se você já tinha aquela dorzinha, aquela invejazinha do Botafogo, porque fechou com o John Textor, imagina agora com essa situação do Evangelos Marinakis, mas não para por aí. Marinakis, que seria o majoritário a partir do momento em que o Botafogo entrasse na sua rede. Admira o trabalho feito por Textor à frente do Alvinegro e deseja manter o empresário no... Ai, meu Deus, essa informação aqui é que o Marinakis vai comprar o Botafogo e o John Textor vai ser, meu irmão, funcionário dele. Não há prazos definidos nas conversas, mas a negociação está em andamento e será acelerada caso os dois consigam separar o Alvinegro do restante da Yeagley. Aí, para a gente poder finalizar, o grego Evangelos Marinakis sinalizou o interesse em comprar a SAF do Vasco, mas após conversas com os dirigentes do Cruz Maltino, o negócio esfriou e não foi à frente. Tem uma galera usando, sabe, aquela fala, aquela narrativa, serve para o Botafogo, o investidor, mas não servia para o Vasco. O Vasco vai contratar, o Vasco vai conseguir um investidor melhor do que esse no mercado? Rapaz, olha. Fica imaginando, cara, o Botafogo com o Evangelos Marinakis. Imagina se ele está fazendo um bom trabalho no Nottingham. Imagina se lá o Olympiacos é campeão de tudo. Cara, eu fico muito preocupado com isso daqui, porque parece que nós ainda estamos bem atrás daquilo que é o futebol brasileiro hoje, mas é claro, eu quero saber da sua opinião, o que vocês acham disso tudo, dessa movimentação do Botafogo a um possível investidor que tentou o Vasco, mas aí quando foi conversar com as figuras, né, que sabem tudo, que estão protegendo o Vasco. Mas vamos para mais uma, tomara que o Andrés Gomes consiga render frutos, mas tem também para onde errar, né, irmão? É uma aposta de 50 milhões de reais. E para ter uma galera aí falando, o Vasco tá duro, que compra esse discurso, continua comprando. E aí já vamos aí, essa gestão para 150 milhões de gasto. É um ano, tá? Um ano de gestão no futebol. Já estamos encaminhando aí mais ou menos para uns 130 milhões de reais gastos em contratações e só uma surtiu efeito. Para a gente dar uma arredondada nos dados aí, o Botafogo, vendas 324 milhões, Gregory Almada, Igor Jesus, Jair com Luiz Henrique, mais 211 milhões, certo? Tá o asterisco aqui e o Rodrigo vai contar pra gente. Ninguém sabe de fato para onde foi o dinheiro, né? Se foi pro Lyon ou pro Botafogo, aparentemente foi pro Lyon, mas enfim. Como diria Gal Costa, né? Onde está o dinheiro? Gato comeu, gato comeu. Muito bem, compras aí, 603 milhões, Arthur Cabral, Arthur Montoro, Natan Fernandes, Danilo e Barreira. Muito bem. Agora, surpreendente é o Botafogo, né, que gastou mais do que os dois. Teve algumas receitas de venda do Luiz Henrique, aparentemente o dinheiro foi para o Lyon, mas de qualquer jeito não teve vendas suficientemente para esse nível de gasto, né? Então tem um desequilíbrio ali em relação aos outros dois anteriores, mas são janelas, mais uma vez, muito fortes desses três clubes e que já tinham sido fortes no ano passado, né? Então, a Liga Brasileira, nesses 2 anos, tem um gasto nesse topo aí muito forte de dinheiro, acaba distanciando os três clubes no sentido da montagem deles de elenco, principalmente eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, porque eles vão acrescentando ao time, eles perdem, nessa janela o Flamengo perdeu o Gerson e o Wesley, e o Palmeiras perdeu o Estevão, quem mais, gente, aqui que eu estou esquecendo, além do Estevão nessa janela? Vitor Reis em janeiro, Vitor Reis em fevereiro,
Isso, eles têm algumas E o perdas Rios, pontuais, mas eles vão lá e compõem muito para o elenco. Enquanto no caso do Botafogo, o elenco trocou praticamente inteiro, né? Eles trocaram o time inteiro durante a temporada. Esse aqui é um ponto importante, olha só, algumas coisas. Se você pegar as 10 maiores transferências da história do Brasil, compras, 5 são do Botafogo, 3 do Flamengo e 2 do Palmeiras. Mas o que me chama mais a atenção, olha só, vou pegar aqui a lista, Vitor Roque em primeiro, Samuel Lino em segundo. Terceiro, Danilo, do Botafogo, agora, ex-Nottingham Forest, ex-Palmeiras. Quarto, Thiago Almada, Botafogo. Quinto, Paulinho, Palmeiras. Então, nas 5 primeiras são 2 Botafogo, 2 Palmeiras, 1 Flamengo. Aí vamos para as 10. Sexto, Alcaraz, Flamengo. Sétimo, Luiz Henrique, Botafogo. Oitavo, Santi Rodrigues, Botafogo. Nem titular é. Nono, Arthur Cabral, Botafogo. 10º, Gerson, Flamengo. Se você seguir nessa lista até o 18º lugar, só tem Palmeiras e Botafogo e Flamengo. Aí o 19º é o Lúcio Rodrigues do Bahia, que é o jogador mais caro da história do Nordeste do Brasil. Comprado no Liverpool do Uruguai no ano passado pelo Bahia por 24 milhões. Com inflação vai ser Tevez, tá? Colocando a inflação, o Tevez ainda é o mais caro da história, mas tem que contar a inflação. Lúcio Rodrigues custou 65 milhões de reais, foram 24 milhões de euros na época. Agora, olha outra. Então é Palmeiras, Botafogo, Flamengo, avalizando o que está dizendo o Rodrigo. Palmeiras, Botafogo, Flamengo. E o Botafogo tem 5 das 10. Só que o Botafogo não justifica esta receita. Ok, tá tudo bem, Botafogo é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, parabéns. A gente torce para que tudo ande bem e que seja um exemplo para os modelos novos de administração do Brasil. Bom, ainda a gente tem dúvidas, estamos falando sobre isso, semana passada falamos também. Bom, o que me chama mais atenção ainda, nessa bolha que a gente já tratou, que tem a ver com as bets, e tem a ver com dinheiro de televisão, e tem a ver com as negociações de ligas, que esse dinheiro vai acabar uma hora, então são bolhas. Olha só, o recorde de contratações de cada clube. Palmeiras, Vitor Roque, 2025. Botafogo, Danilo, 2025. Flamengo, Samuel Lino, 2025. Bahia, Lúcio Rodrigues, 2024. Cruzeiro, Matheus Henrique, 2024. Atlético Paranaense, o Kevin Viveiros, 2025. Fluminense, Canóbio, 2025. Atlético Mineiro, Júnior Santos, 2025. Dos grandes clubes do Brasil, o Bahia está aqui. O Corinthians, o recorde é o Tevez, 2005. O Santos, o recorde é o Leandro Damião, 2014. O Vasco, o recorde é Edmundo, 99. E o São Paulo é 2018, o Pablo. Cara, de 14 clubes, 10 tem recorde de compra entre 2024 e 2025. É um negócio espantoso. Porque a gente sabe que alguns são muito justificáveis, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras fizeram um processo de reformulação de times muito vencedores entre 2019 e 2023. O Palmeiras hoje está passando por um processo de reforma do elenco. 12 jogadores saíram, então 9 chegaram. Tem sentido. Mas quando você começa a espalhar isso para ver Atlético Mineiro, que não está pagando, que não teve a crise dos salários agora, Botafogo, que tem a crise da Eagle agora, Cruzeiro, que foi vendido, cara, tudo é 2024, 2025, recorde de compra, é impressionante. E estão brigando no segundo patamar da Europa, né? Em valores de jogadores, né? Você pega jogadores como, que aí eu acho que saíram do perfil do que era antes. Vitor Roque, Danilo e Samuel Lino são jogadores jovens que estavam sendo ali, estavam jogando na segunda prateleira da Europa constantemente. Né? A gente pode até discutir aqui o Danilo no Nottingham Forest, não era um jogador tipo assim, não deu certo na Europa, né? Ele teve uma questão de contusão e tal, mas ele teve um bom desempenho na Europa antes de voltar para o Botafogo. O Samuel Lino teve bom desempenho na Europa. O Vitor Roque tinha dado uma caída, mas ainda assim não era considerado um ativo, vamos nos livrar do Vitor Roque, era um ativo importante. Então são 3 jogadores jovens, não está mais vindo aquele... disputando de 20 milhões de euros, jogadores jovens que estão disputando ali segunda prateleira da Europa, esses 3 times. O Samuel Lino tem uma questão particular só, que é... O Samuel Lino é um craque.
E isso já mostrou no primeiro jogo contra o Atlético. Ele é um craque. Agora, a avaliação do Atlético é que ele jogou abaixo do que ele podia nas 2 últimas temporadas. E aí teve a questão do limite de extracomunitários. Que a gente trabalha, não existe mais limite de estrangeiro na Europa. Não existe por causa do passaporte. Se você tiver passaporte comunitário, não tem limite, né? Mas se você não tiver passaporte comunitário, que é o caso do Samuel Lino, você vai brigar com os outros. Como o Atlético de Madrid contratou o Almada, eles passaram a ter 3 extracomunitários mais o Samuel Lino, que são o Molina, argentino, o Gallagher, inglês, por causa do Brexit, deixou de ser comunidade, e o Almada que chegou. Então o Samuel Lino sobrou. Isso é uma particularidade que aconteceu, por isso o Atlético de Madrid se sentiu com a necessidade de negociar o Samuel Lino, e aí o Flamengo teve mais dinheiro do que Sevilha, Betis, que times de um escalão que ele poderia ir na Europa também, e ele se interessou por vir para o Brasil. Mas essa é uma questão que me coloca uma dúvida. Você sabe que o meu cachorro Oliver, quando eu coloco um filme na TV, ele fica assim com a cabeça, sabe? Que tá querendo entender o que está acontecendo, mas ele assiste. E eu tô assim agora. A pergunta que eu faço para vocês, ó. Pois é. A pergunta que eu faço é a seguinte: tudo isso é por causa das bets? Ou dá para analisar caso a caso? Há clubes que têm saúde financeira suficiente para fazer esse investimento? Porque isso me preocupa, da bolha, né? Fala. Eu acho que as bets têm influenciado mais para os salários, né? Pelo menos para os clubes que são mais saudáveis. Agora, é necessário que o modo Oliver, meu cachorro, assuma a apresentação do Finanças do Esporte. Porque nós vamos falar de John Textor e da Eagle. E eu, como Oliver, vou ficar aqui para tentar entender esta teia de aranha. Investidores assumem dona do Botafogo e investigam contas de Textor. Investidores assumem Ronde e estão investigando a gestão Textor, que ainda é o sócio, ainda não, ele é o sócio majoritário e tem o poder sobre as operações dos clubes do grupo, como o Botafogo. Eagle Futebol Holding, vamos ver o que está acontecendo com Textor. Olha ele aí. Rodrigo, PVC, é com vocês. Vou começar, assim, aí as pessoas podem perguntar por que o Textor e o Textor e o Botafogo estão sempre aqui no programa. Porque se tornou uma espécie de novela que a gente vai contando capítulo a capítulo. Toda semana acontece alguma coisa, né? Então é uma espécie de... Aliás, é que nem a novela, ele vale tudo, né? Digamos assim. Tá em desenrolar essa novela. E aí, o que tivemos de desenvolvimento nessa semana? 2 coisas importantes. Primeiro, a Ares Management e a Iconic, né? A gente já tinha mostrado semana passada que essa Iconic tem um processo contra o Textor, tentando tomar todas as ações da Eagle, que é a dona do Botafogo, Eagle Holdings, e a Ares já tomou o controle, foi a informação que a gente teve, da Eagle Holdings. Ela já controla, já ela que faz a gestão da Eagle Holdings. E ao começar a verificar as contas da empresa, ela encontrou um monte de coisa que eles chamam de mismanagement, ou seja, má gestão. Antecipação de receita, tanto de TV quanto de jogador, isso na holding, no Lyon e no Botafogo. Nos 3 lugares eles encontraram problemas. E eles estão em investigação ainda, não tem um cenário completo sobre o que aconteceu aqui no Botafogo, como ele já tem no Lyon. O Textor falou, não, eu quero recomprar o Botafogo, que é coisa que inclusive ele vazou para a imprensa brasileira inteira. Vou recomprar, fiquem tranquilos. A Ares e os outros sócios viraram e falaram assim, amigão, se você quiser recomprar, então você se afasta da gestão, porque senão tem um conflito de interesse, e aí a gente pode negociar uma venda para você. E ele falou que não ia se afastar da gestão. Então eles disseram, então a gente não vai vender desse jeito. O que aconteceu? O Textor, o Botafogo, entrou com uma ação aqui na Justiça do Rio, cobrando um empréstimo da Eagle, da dona do Botafogo. O empréstimo, o documento do empréstimo é o seguinte, o Textor assinando como dono da Eagle e ao mesmo tempo como, ali, até a assinatura dele nos dois momentos, e também como SAF do Botafogo. Então ele emprestou dinheiro para ele mesmo, né? Aquele figura do Chaves fazendo o que a gente faz, agora eu vou te vender isso aqui, ele vai para um lado
E o Oliver vira a cabeça para o lado, né, para tentar entender o que está acontecendo. Então, ele fez esse empréstimo de 22 milhões de euros, e aí o Botafogo usou isso como justificativa, o Botafogo controlado pelo Textor, dizendo assim, essa Eagle aí está numa grande crise financeira, pode entrar em insolvência, precisamos garantir que o nosso dinheiro vai ser resolvido, vai ser recebido. Então, queremos que as ações do Botafogo sejam usadas como garantia, que ele pede congelamento dessas ações. Foi dado pela terceira vara empresarial aqui do Rio de Janeiro, com isso as ações ficam congeladas e ninguém não vai poder ter uma intervenção da Eagle, que hoje não está mais no poder do Textor, apesar dele dizer o contrário, não está mais no poder dele, como está claro, inclusive, porque ele entrou com uma ação contra a Eagle, né? E aí ele continua no poder e ninguém pode intervir aqui. Agora, por que ele alega que a Eagle não pode pagar? Porque essa Eagle se meteu em muitos problemas e ela está insolvente, pode entrar numa insolvência, está em grande crise financeira. Quem era o gestor da Eagle até abril? O Textor. John Textor. Então assim, quem que criou essa crise toda? Quem que fez o empréstimo de 600 milhões com todos os acionistas lá e não devolveu o dinheiro de ninguém? Ele. Então, assim, se o torcedor quer se iludir que o John Textor é um gênio das finanças, cada um tem o seu direito. Mas a verdade é que ele, lá fora, pegou um monte de dinheiro para comprar esses clubes, não pagou ninguém, essas pessoas tomaram o poder da empresa, estão tentando cobrar, e ele arrumou uma ação aqui para dizer que a crise que ele causou lá fora tem direito para ele manter o Botafogo aqui. Ao mesmo tempo, como a gente mostrou na semana passada, está se associando ao grego Evangelos Marinak para tentar botar um dinheiro para recomprar o Botafogo. A questão do Textor é ele provar que ele, para essas pessoas que ele enganou, porque essa que é a verdade, né? Ele pegou um monte de dinheiro deles, não pagou e cometeu atos que essas empresas consideram como má gestão, que essas pessoas, que ele agora vai fazer um negócio com credibilidade para comprar o Botafogo de volta. Ele precisa convencer as pessoas com as quais ele tem problemas de negócio para recomprar o Botafogo. E, ao mesmo tempo, ele está numa disputa judicial aqui, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Tem três lugares diferentes onde tem ações judiciais decidindo o destino do Botafogo. Então, quem acha que, tô tranquilo, ele vai recomprar aqui, vai continuar tudo igual, não é o cenário. Vai ser um cenário longo, de disputa, e sabe-se lá onde vai acabar essa história. Caramba, hein, PVC? Tô peste, viu? Com essa história aí, rapaz. A interferência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela não é igual, mas é semelhante à ação do Vasco com a 777. O Vasco alegava que a 777 está quebrada, eu preciso proteger o meu patrimônio, eu não posso deixar entrar na massa falida do Vasco. É diferente o caso do Textor por causa da Eagle, mas em comum tem a questão de que você está dizendo para o investidor estrangeiro, no caso a Eagle, que se você vier para um ambiente jurídico do Brasil, você não tem segurança que as suas ações não vão ser congeladas ou que você não vai passar o controle acionário para o sócio minoritário. Aqui não é o Textor no caso, né? O Textor era sócio da Eagle e agora está esse processo de ruptura. Ele ainda é o sócio, mas vai acabar deixando de ser, né? Ele já não tem mais controle da empresa, né? É diferente da 777, mas tem essa semelhança. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio dá garantia para quem está numa disputa, dizendo, olha lá, o meu sócio lá em cima, ele vai quebrar. E eu não posso deixar o meu patrimônio entrar no meio da massa falida. A diferença é que foi associação, né, PVC? Aqui com o Vasco era associação que, teoricamente, não tinha nada a ver com a quebradeira da 777. O Textor, ele é responsável pelo que aconteceu na Eagle. Então, ele está entrando contra, alegando um problema que foi ele que causou, não foi um terceiro, né? Não, sim, sem dúvida. É que eu estou querendo colocar só essa questão de que a gente sempre disse, sempre tratou aqui como SAF não é milagre, SAF é um modelo de negócio. Vai ter gente que vai quebrar e vai ter gente que vai ter um sucesso. E vai ter gente que vai ser um sucesso e depois vai quebrar, como o exemplo que eu sempre dou do Atlético de Madrid e do Deportivo La Coruña. O primeiro campeão SAD foi o Atlético de Madrid. 4 anos depois, quando o La Coruña era o segundo campeão SAD, o Atlético de Madrid tinha caído para a segunda divisão. E aqui está acontecendo. O ano passado foi o ano das SAFs, né? A final da Libertadores foi entre uma SAF Botafogo e uma SAF Atlético Mineiro, e a outra SAF Cruzeiro foi finalista da Copa Sul-Americana.
né? E o Botafogo, o SAF, foi campeão brasileiro. O ano seguinte, a gente está vendo que tem problemas para se solucionarem entre Botafogo e Eagle, Vasco 777, diferentes com algumas semelhanças em relação a garantir que o meu parceiro quebre, que eu não entre nessa massa. Bem, muito bem, esse é um emaranhado que continua e o torcedor do Botafogo, cara, presta atenção nessas questões, tá? Porque isso pode sim refletir em cima da qualidade do time, do desempenho do seu time, influenciar inclusive aquilo que é mais precioso para você, que é a camisa do Botafogo, tá bom? O que a gente faz aqui, a nossa missão, a minha é atrapalhar menos o PVC e o Rodrigo, é de apresentar esses dados para que você saiba o que está acontecendo com o seu clube de futebol, do coração, enfim. Por favor, preste atenção nos dados, né? Se informe, tenha uma discussão inteligente. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.